Olá, leitores e ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ler. Eu sou Priscila. Eu sou Rebeca. E hoje estamos aqui com a diretora da Escola Poeta Sinop Pinheiro, Kátia. Olá. Como podemos observar a mulher e sua mudança ao longo da história? Primeiramente, podemos observar que são conceitos, né? A gente não pode dizer que a mulher sempre foi submissa. Nem sempre foi, né? A gente tem períodos de sociedades, então a gente avalia contextos, né? Se a gente avalia o nosso contexto, a nossa sociedade, a gente tem um processo de evolução, né? Um processo de evolução de lutas e um processo de evolução de conquistas. Quando a gente fala, por exemplo, do direito da escrita, esse é um direito conquistado. Então, vieram outras antes de nós. E essas que vieram antes, que lutaram antes, que escreveram antes, elas abriram caminho para o que a gente faz agora. Então, nós, enquanto sociedade brasileira, ainda somos uma sociedade muito pautada no patriarcado, uma sociedade extremamente machista e misógina. Então, as conquistas, elas são dadas à margem de muita luta de muitas outras mulheres. Mulheres que nos sucederam, mulheres que lutaram pelo direito à educação, pelo direito de saber ler, de escrever, pelo direito de sair de casa, pelo direito de assumir postos que hoje a gente tem. O direito que vocês têm hoje de estar fazendo ciência, de estar dentro de uma escola, é um direito conquistado. E os direitos das mulheres, eles são a todo momento questionados. E direito e privilégio são coisas diferentes. Então a gente precisa, antes de analisar o que acontece de mudança ao longo do tempo, é a gente analisar de que contexto a gente está falando, né? A partir de que ponto a gente fala. Então, que há uma evolução, há uma evolução. A gente não pode dizer que todas as mulheres mudaram, que todo o contexto mudou. Então, a luta por direitos, ela é uma luta constante. A gente hoje luta para manter os direitos que a gente tem, assim como a gente luta para obter outros direitos. Lutar a tal ponto, né, que em determinado momento não faça mais sentido, diferenciação. Então, ao longo da história do Brasil, por exemplo, nós tivemos períodos onde as mulheres não tinham direito de frequentar a escola. E quando se conquista esse direito de frequentar a escola, é para aprender prendas domésticas. É para você aprender como cuidar da casa, como cuidar dos filhos, como agradar o marido. Mais que isso, a mulher não tinha direito. E aí, a árdua luta foi se tendo a ideia de que a mulher, enquanto ser, enquanto cidadã, e ela conquista o direito de ir para a escola e ainda assim teria que estudar em locais separados. As mulheres tinham as salas porque elas tinham os saberes, né, o aprender a literatura, o aprender a ler, o aprender a escrever, mas, por exemplo, os conhecimentos matemáticos eram de exclusividade dos homens, né? E aí eis o porquê de, por exemplo, hoje em dia você pegar ciências exatas, ser um local onde tem muito mais homens do que mulheres. Não é que as mulheres não têm as mesmas capacidades, mas é porque foi um local onde sempre foi dito que é um lugar de homem. E de que forma a literatura pode contribuir para a conscientização e a luta pelos direitos das mulheres? A gente acabou de falar anteriormente sobre algumas das nossas escritoras brasileiras, né, que elas tratam essas questões sociais. A maioria das pessoas, elas não tem muita paciência para ler aquilo que não interessa. Isso é um fato. A gente normalmente lê aquilo que nos interessa, aquilo que nos parece bom. Então, a literatura em si, ela contribui para que você trabalhe com assuntos que são do seu interesse. Então, é muito importante que as pessoas leiam para que elas compreendam em qual contexto estão inseridos. Às vezes, um romance, né, que tem muita gente que gosta de ler romance, por exemplo, dentro do romance em si não se fala só de amor, né? Se fala de em qual contexto aquelas pessoas estão inseridas, em qual período. Quais são as lutas que elas enfrentam, quais são as condições econômicas, quais são as condições sociais, culturais. Então, a literatura como um todo, ela não serve somente para mostrar um tópico, né? Que a maioria das vezes as pessoas pensam que ler literatura é você ler ficção. E ler literatura é você ler a parte, diga assim, mais romantizada do que acontece na história, do que acontece nas sociedades. Então, o ler em si, ele é empoderador, né? O ler em si, ele é libertador.
quantas pessoas em si não leem para poder, às vezes, fugir da realidade que estão e partir de um imaginário onde eu possa produzir uma vida melhor. E essas condições, elas fazem com que as pessoas comecem também, de certa forma, a lutar por aquilo que eles sonham, por aquilo que eles desejam, a se inspirar em determinado personagem, ou às vezes no próprio autor ou na própria autora. Então, a gente trabalha com a ideia de que a literatura ela é libertadora. Se ela não me liberta fisicamente, mas ela consegue pelo menos libertar a mente. E isso é muito importante. Né? A gente que trabalha com a educação defende que a leitura é o primeiro passo para qualquer outro tipo de conhecimento que você queira desenvolver na sua vida. E ler, como dizer, é conhecimento. Conhecimento é poder. Exatamente. E é isso que a gente deseja para todas as meninas, para todas as mulheres, é que se tenham poder, né? Que conheçam o poder que vocês têm, que a gente possa entender que nem tudo que está nos livros é ficção. Às vezes é só uma realidade que foi enfeitada para que ela não pareça tão dura, para que ela não pareça tão difícil. Então, a gente precisa se dar o direito de conhecer e, a partir do momento que a gente conheça, a gente possa entender que todos nós somos detentores de poder e que não podemos permitir que as outras pessoas encubram esse poder, que a sociedade não nos deixe trabalhar da forma como a gente deseja, estudar da forma como a gente deseja. Então, ler é libertador. Liberdade é o primeiro passo que a gente tem para poder a gente se empoderar. E como, por exemplo, os livros da Paulo Coelho, que falam muito sobre a realidade do que tem. Atualmente, que é mulheres que não conseguem sair de seus relacionamentos abusivos, entendeu? E ali, o Apollon, ela faz com que a gente fique tão infiltrado assim na cabeça da personagem, que a gente mesmo pensa, não, é realmente algo que pode ser, aceitado pela mente dela, porque você vê que, como é que eu posso dizer, que talvez não foi tão grave, mas depois pelos, as lembranças dela, você vê o quão grave foi. A gente pensa, a gente nunca se permitiria passar por isso. Mas só quem vive sabe, né? A questão não é nem se permitir, né? Às vezes é você perceber que você está passando por aquilo. E quando você lê o livro, que você se indigna por determinada situação, parte do princípio que você conhece que aquela situação não é uma situação aceitável. No livro, inclusive, Eras por Elas, né? Que foi o livro que a gente trabalhou, quando você lê a Pagu, né, que é a Patrícia Galvão, que ela foi casada, né, com um dos cânones da literatura, e ela trata dessa questão do relacionamento que hoje a gente entende como relacionamento abusivo, que é uma ideia de um relacionamento aberto, mas que a parte da abertura é somente para o homem. Né? E isso é real, ainda nos dias de hoje. Enquanto a Pagu viveu lá, na primeira metade do século XX, você pega hoje o século XXI, aonde a maioria das meninas, das mulheres, das moças entendem como normal um relacionamento aberto, onde esse aberto é somente unilateral, onde o homem tem direitos dentro desse relacionamento e a mulher tem apenas que obedecer. Então são situações que a gente começa a analisar como não normais. É a partir do incômodo, né? E aquilo que nos incomoda a gente não quer para a nossa vida. Então, a leitura faz isso pra gente, né? Se você se incomodou com aquilo no geral, e até as redes sociais fazem muito isso, né? A gente pega comunidades, a gente pega grupos de pessoas que partem do mesmo incômodo que a gente. Então, aquilo que anteriormente era um problema, ele gera um processo de luta, para que a gente não tenha mais aquela vivência. Para que a vivência daquele personagem não seja a vivência da nossa colega, por exemplo, e que a gente possa ajudar e mostrar ela, não está vivendo a mesma realidade da personagem que eu tô lendo. E poder ajudar de acordo com aquilo. A gente pode até não ter vivido, mas a gente leu. Foi um prazer conversar com você, Kátia. Muito obrigada pelos seus conselhos. E para nossos espectadores, não se esqueçam de seguir o nosso Pode Ler no Instagram e se inscrever no nosso canal no YouTube, que também é Pode Ler.
muitíssimo obrigada, meninas, pelo convite. É uma discussão muito importante e aí desde já aconselho a vocês que são ouvintes, né, assíduos, que sigam as dicas de leitura, que leiam, que partam do princípio de que ler é poder e vocês podem. Lembrem-se, porque cada livro é um novo começo. Até a próxima, gente!